Queridos irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. E nós vamos ler apenas o versículo 12 também. Romanos, capítulo 12, versículo 12. Este é um versículo escrito para a igreja e, como tal, deve ser explicado hoje aqui como uma prática cristã. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Amém? Senhor, fala conosco pela Tua palavra. A Tua palavra é maravilhosa, poderosa. Ela é como espada aguda de dois gumes que penetra as profundezas da nossa alma, Senhor. Queremos aqui nesta noite que nossos corações sejam lacerados pela palavra do Senhor. E que tudo aquilo, Senhor, que estiver dentro de nós, que precisa ser colocado para fora, que a Tua palavra faça isto. Que ela nos limpe pelo poder que ela tem. Como disse Jesus a seus discípulos, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E aqui nesta noite, Senhor, esta mesma palavra é poderosa para aplicar a limpeza do Senhor sobre nossas vidas. Por isso, Senhor, te pedimos com humildade que o Senhor não considere o vaso que transmite esta mensagem, mas que o Senhor considere a mensagem a ser transmitida. Porque esta sim é pura, perfeita, porque é a palavra do Senhor. Te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. Meus irmãos, a Bíblia, a palavra do Senhor, ela tem muitos mandamentos. Ela tem muitos verbos no imperativo. Mas para curiosidade nossa, essas três pequenas orações que estão construídas aqui neste versículo, oração dentro de uma frase é quando tem um verbo. E aqui nós temos três verbos. Portanto, três orações em um versículo. A primeira diz, regozijai-vos ou alegrai-vos na esperança. O verbo alegrar, na nossa Bíblia, foi traduzida no imperativo, segunda pessoa do plural. Sede pacientes na tribulação. Ser paciente foi traduzido também como imperativo. E na oração perseverantes, aqui tem uma elipse porque ocultou o verbo, mas é o mesmo verbo que havia dito na oração anterior, sejam perseverantes na oração. Nessas três orações que temos aqui dentro deste versículo, para nossa curiosidade, no grego não é imperativo. No grego, esses três verbos estão no nosso gerúndio, que no grego não existe gerúndio, é o particípio. Eu explico para os irmãos. O gerúndio na língua portuguesa são aqueles verbos terminados em NDO, fazendo, andando, cantando, dormindo, acontecendo, etc. Tudo quanto você fala que termina em NDO, sendo verbo, é gerúndio. Na nossa língua portuguesa, como no grego não tem gerúndio, para eles é chamado de particípio. E todos estes três verbos no versículo, no original grego, estão no particípio grego, que é o nosso gerúndio. Ou seja, quando dizemos que estamos fazendo alguma coisa, esta coisa está em andamento. Por exemplo, andando. Quando você diz andei, é porque você já está parado. Você já andou, já terminou. Aquele caminho foi trilhado, ado, está terminado em ado, ou seja, acabou. Mas quando se diz estou trilhando o caminho, significa que você ainda está em atividade. É desta forma que é construído este verbo no grego, no versículo que nós lemos. Se a gente fosse traduzir para o português como está lá, poderíamos dizer assim, alegrando-vos na esperança, sendo pacientes na tribulação e sendo perseverantes na oração. O apóstolo Paulo não está mandando você fazer estas coisas. Ele está dizendo que isso é normal na vida de um crente. Isso é uma contínua caminhada na vida de um crente até ele chegar à glória. Só por curiosidade também, em Mateus 28, versículo 19,
Na nossa Bíblia está escrito: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Ali também não é imperativo, ali também é o particípio grego que é o nosso gerúndio. Ali está escrito: indo, portanto, fazei discípulos. A ordem é fazer discípulo, não é ir. Ir já é uma caminhada normal da igreja. É algo que não para. A igreja não pode deixar de caminhar. Então, o mesmo ponto é colocado aqui pela pena, pela escrita do apóstolo Paulo. E como nós sabemos, a carta aos Romanos é dividida em duas partes. A primeira é totalmente teológica, que é do capítulo 1 a 11. O apóstolo Paulo, ele explica nesses 11 capítulos várias coisas do evangelho. A depravação total do homem, a incapacidade do homem se salvar por obras da lei, a necessidade da justiça do homem pela morte de Cristo. O apóstolo Paulo ensina também a segurança do cristão, uma vez que ele entregou sua vida a Cristo, nada mais pode condená-lo. Ou seja, a doutrina da perseverança, da segurança, da preservação dos santos. O apóstolo Paulo ensina isto na carta nos primeiros 11 capítulos. Ele ensina a doutrina da predestinação, da eleição, no capítulo 9, 10 e 11 de Romanos. E quando ele encerra a parte teológica, que é o capítulo 11, verso 33 ao 36, ele termina essa primeira parte da carta com um hino de louvor ao nosso Deus e diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos e inescrutáveis os teus caminhos. Quem conheceu, pois, a mente do nosso Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem a ele deu primeiro para que depois o receba? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Paulo encerra a parte teológica. Agora ele começa o capítulo 12 na parte prática. O capítulo 12 até o 16, o apóstolo Paulo ensina a prática cristã, não é mais teologia. O apóstolo Paulo, tanto é que ele começa o capítulo 12 dizendo, portanto. Ele usa esta conjunção. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos. Rogo-vos, portanto, meus irmãos. Ele quer dizer o seguinte: uma vez que vocês agora entenderam o evangelho, uma vez que vocês leram os primeiros 11 capítulos e viram o que eu apresentei de teologia do evangelho, agora que vocês entenderam, eu rogo a vocês uma coisa. E no versículo 1 do capítulo 12, ele pede uma coisa positiva. E no versículo 2 ele pede uma coisa negativa. No verso 1 ele diz: rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E no verso 2 ele pede algo negativo, ou seja, que contém um não. Ele diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está dizendo: agora que vocês aprenderam teologia do evangelho, é hora de vocês apresentarem o corpo de vocês em sacrifício santo a Deus, agradável a Deus, suave a Deus, que é o vosso culto racional. A palavra grega que ele usa para culto racional é lógico. Ali no grego é lógico. Ele está dizendo o vosso culto lógico, algo que venha não da razão humana, embora seja racional, mas não é da razão humana. Embora seja lógico, mas não é da lógica humana. Apresentem a Deus o culto dentro da lógica daquilo que eu ensinei, porque Jesus é o Logos de Deus, Jesus é a lógica de Deus, Jesus é a razão de Deus. Apresentem o culto de vocês baseados na lógica de Deus que se chama Cristo Jesus. Por isso a NVI traduziu esta palavra como culto espiritual. Quem tem a Bíblia NVI pode observar. E no versículo 1 está escrito que é o vosso culto espiritual. Porque não é uma ideia apenas de uma razão. É racional, mas não é razão humana. Então o que o apóstolo Paulo está nos ensinando agora, a partir do versículo 9, quando ele começa a mostrar para os romanos inúmeras práticas cristãs. O apóstolo Paulo ele começa dizendo, a partir do verso 9, que o amor seja não fingido,
aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. No verso 10 ele diz, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Cordialmente, a palavra cardia é coração. Paulo está dizendo, amai-vos de coração, com amor fraternal. A palavra fraterno, ela quer dizer amor de irmão. Preferindo-vos em honra, Paulo está colocando o quê? Cada um de nós deve colocar o outro como mais honrado do que nós. Independente do cargo que você possui na igreja. Para mim, que sou pastor, você deve ter mais honra do que eu. Eu devo te tratar com mais honra do que a mim mesmo. Estes são mandamentos bíblicos, são sintomas do cristianismo sadio. Sintomas de um cristianismo saudável. Agora veja o 11, meus irmãos, que eu quero chegar aí no 12 e parar aqui, porque obviamente levaríamos vários domingos para pregar em todos estes versículos. Mas olha só o 11, veja se a igreja faz isto. Por favor. Diz assim, não sejais remissos ou vagarosos, lentos no cuidado ou no zelo. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Eu pergunto aos irmãos, nós temos sido realmente fervorosos no espírito? Eu pergunto aos irmãos, nós temos sido rápidos, aplicados no zelo do reino de Deus? Ou temos sido vagarosos? Nós temos sido lentos? Nós temos entregue ao Senhor apenas a nossa sobra? O apóstolo Paulo está dizendo, não sejais remisso no zelo. Ele quer dizer, trabalhe para Deus não com sobra. Não é com aquilo que te sobra. Tem pessoas que para trabalhar para Deus, ele restringe o máximo possível, e entrega uma miséria no reino de Deus e acha que está fazendo muito. Paulo diz, não, isso é ser vagaroso, isso é ser lento no zelo do reino de Deus. Ele diz, ao contrário disso, sejam fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Quando você estiver servindo ao Senhor, o teu coração tem que pegar fogo, meu irmão. Quando estivermos servindo ao Senhor, o nosso coração tem que ser cheio do fogo do Espírito. É assim que precisamos servir ao Senhor. Porque as pessoas, elas olham para as igrejas hoje e dizem assim, as igrejas são frias. As igrejas são frias? Nós somos frios. As igrejas são frias porque nós somos igreja e nós somos frios. Mas quando temos um coração, meus irmãos, que são como fornalha acesa, que olha para o reino de Deus e o ama, e entrega, e se queima pelo reino de Deus, é diferente. A igreja é diferente. As reuniões são diferentes, o louvor é diferente, a pregação é diferente, as orações são diferentes. Porque tem um coração que é cheio da brasa viva do Senhor. Mas não. Os crentes se redimem, eles se reservam, eles se ocultam, eles se escondem e entregam o mínimo para o reino de Deus. É óbvio que não vai ter um culto fervoroso. É óbvio. Você quer fazer um incêndio com um palito de fósforo? Pode até fazer, porém coloque ele em outra coisa que vai incendiar, porque ele sozinho não vai fazer. Agora sim, entramos no que o apóstolo diz aqui no verso 12. Uma coisa muito especial, e eu vou separar justamente nas 3 orações que o versículo nos mostra. Alegrai-vos na esperança. Essa é a primeira coisa que eu quero falar. Quando o apóstolo Paulo diz alegrai-vos na esperança, ou na realidade, alegrando-vos na esperança, os irmãos já sabem o que é alegria na Bíblia. Mas, para quem não sabe, eu vou falar rapidamente, para nós ganharmos tempo. Alegria na Bíblia não é um sentimento. Alegria é um mandamento. Nós temos uma cultura ocidental muito sentimentalista. E nós colocamos quase que todas as coisas que a Bíblia fala, nós colocamos como sentimento. Por exemplo, perdoar. Quando falamos em perdoar, as pessoas...
eu não estou sentindo de perdoar. Perdoar não é um sentimento. Perdoar é um mandamento. Não interessa o que eu estou sentindo, interessa o que diz a palavra de Deus. Se a palavra ordena perdoar, então perdoe. Não interessa o que estejamos sentindo. Outros vão a Deus confessar seus pecados, e quando saem da oração, eles dizem assim: eu não senti que Deus me perdoou. E daí? Não interessa o que você sente. Interessa que a Bíblia diz que quando confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. O crente não vive pelo sentir, ele vive pela fé no que diz a palavra de Deus. No mesmo se aplica a alegria. Quando a Bíblia diz alegrai-vos, lá em Filipenses 4, verso 4, o apóstolo Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. É um mandamento, não é um sentimento. A alegria na vida do cristão, ela deve ser a causa de outras coisas e não o resultado de outras coisas. Os crentes são assim. Se as coisas estão bem, eu estou alegre. Então minha alegria não é um mandamento, nesse caso ela foi um resultado. Minha alegria foi consequência de uma boa situação. Mas se a situação está ruim, eu estou triste, estou com raiva, estou tudo menos alegre. Então, eu não estou obedecendo o mandamento de se alegrar. Alegrai-vos, alegrai-vos, é um mandamento. Não interessa, posso estar triste? Pode acontecer, de eu estar triste, mas sou alegre. Veja a diferença entre estar e ser. Estou com raiva, mas sou alegre. Eu estou oprimido, mas sou alegre. Eu estou desiludido, mas sou alegre. Por quê? Porque minha alegria não depende destas coisas que me fazem triste, me fazem ficar com raiva, me fazem ficar desiludido. A minha alegria não depende disto. Quando o apóstolo Paulo diz aos Filipenses, alegrai-vos, ele diz, no Senhor. A minha alegria depende do Senhor. A pergunta é, quando eu estou triste, Jesus está comigo? Se sim, então eu sou alegre. Quando estou desiludido, Jesus está comigo? Se sim, então eu sou alegre. Posso estar desiludido, mas sou alegre. Quando estou com raiva, quando estou irado, Jesus está comigo? Sim, então eu sou alegre. Embora aquele é o momento do meu sentimento, mas a alegria é um mandamento. Agora aqui em Romanos, o apóstolo Paulo diz, alegrai-vos no quê? Na esperança. Você sabe o que é esperança no Novo Testamento? Aqui, ó. Olha aí para cima. É a volta de Cristo. Isso é esperança. E eu pergunto para você. Hoje eu vou falar a você, porque eu já fiz para mim as perguntas, tá bom? Eu vou perguntar para você. Alegra quando você pensa na volta de Cristo? Não estou falando agora da igreja. Alegra você quando você pensa na vinda de Jesus? Ou você não pensa? O cristão que alegra na esperança, Paulo está dizendo, é aquele que todo momento ele pensa na vinda de Jesus e com isso ele se alegra. Ele diz, quando Jesus voltar, o meu corpo vai ser glorificado se eu estiver vivo. Se eu tiver morrido, ele vai ser ressuscitado e glorificado para poder estar para sempre com o Senhor. Quando Jesus voltar, eu não vou passar pelo juízo, porque já passei da morte para a vida. Quando Jesus voltar, eu vou habitar em novos céus e nova terra, onde habitam a justiça. Essas coisas me alegram. Quando Jesus voltar, não haverá mais pecado, nem doença, nem morte, nem velhice, nem nada mais que há neste mundo caído. Isso me alegra. Ah não, eu vou alegrar se o meu salário aumentar. Eu vou alegrar se eu conseguir o bem que eu estou querendo. Eu vou me alegrar se todas as coisas que eu estiver buscando derem certo. Isso não é alegria bíblica. Não é. A alegria bíblica, ela tem como fonte o Senhor. E ela tem como anseio a esperança da vinda de Cristo. Esta é a alegria cristã. A segunda coisa que o apóstolo diz neste versículo: sede pacientes na tribulação. No original grego ele diz assim, suportando a pressão. A vida do crente é uma vida que suporta a pressão. Os irmãos devem pesquisar em alguma parte da internet alguns casos de submarino que afundaram. Eles já andam no fundo mesmo, mas eles
foram além do que deviam ir e não suportaram a pressão, não puderam voltar e não havia resgate. E eles têm um limite de oxigênio, os tripulantes ali, para eles poderem respirar até que acabe o oxigênio e eles morram debaixo da pressão. Eles não podem sair, eles não podem abrir a escotilha, né? Eles não podem abrir, porque se ele abrir aquilo lá, a pressão do mar é muito profunda, é muito pesada sobre eles, eles não suportariam, seriam esmagados pelo peso do mar. Já aconteceu isso várias vezes. Não queira ser marinheiro. Paulo está dizendo que o crente suporta as pressões. O sentido de paciência aqui, como diz na nossa Bíblia, não é paciência assim, eu vou ficar aqui esperando. Não, o sentido aqui é suportar resignada e perseverantemente. É o mesmo verbo que Jesus usou em Mateus 24:13, que é aquele que perseverar ou suportar até o fim será salvo. O que encontramos aqui é uma figura na língua grega daquele deus Atlas, que está com o planeta em suas costas. Os irmãos já devem ter visto essa figura. Quando você vai lá ver a figura do Atlas, você vê o desenho de um homem, um semideus ali, com o planeta nas suas costas. Ele está suportando a pressão. Esta é a palavra grega utilizada pelo apóstolo Paulo. O que nós encontramos aqui é que nós somos um exemplo de murmurações e não de paciência. E mesmo quando somos alcançados por um momento de relativa calma, ainda assim não somos gratos a Deus. Em todas as tribulações, são raros os cristãos que as suportam com a alegria que havia dito antes. Os cristãos hoje, eles acham que ser pressionado pelas tribulações tem algo errado. Eles acham que isso não faz parte do seu cristianismo. Porém, o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 1, verso 29, que Deus nos concedeu não só a graça de crermos em Cristo, mas também de padecermos com Ele. E aí? Jesus não chamou ninguém para uma vida cristã que seja fácil. Ele chamou para suportar pressões, para suportar tribulações. E nós, irmãos, temos suportado? Ou você se compara àquela semente da parábola do semeador que caiu no meio das pedras, tudo é bonito, que legal, cristianismo, né? Igreja, tudo bom demais. Mas na primeira provação, a pessoa escandaliza. Jesus falou que ele tropeça, ele cai, ele não pode suportar porque não tem raiz profunda. É o mesmo daquela casa que Jesus diz no final do Sermão do Monte, que aquele homem tolo construiu a sua casa sobre areia. Quando vêm os ventos, quando caem as chuvas, quando vêm as enxurradas, batem naquela casa e ela não pode ficar de pé. É grande a sua queda, porque não estava firmada sobre a rocha. O que é isto, meus irmãos? Que estamos vendo hoje em nossos dias a grande evasão de crentes das igrejas. Que nós estamos vendo hoje em nossos dias são pessoas que negociam com Deus, e se Deus não cede aos seus caprichos, Ele o abandona. Eles abandonam a Deus. O que estamos vendo hoje são pessoas que, é claro, isso é fruto da geração. A igreja, ela não pode ser fruto de sua geração. A igreja tem que ser fruto da palavra. A igreja tem que ser geração eleita. Ela não pode ser essa geração mimada que nós temos hoje em nossos dias, que quando o pai diz não, o filho emburra, que quando o pai diz não, depois que ele é grande, ele quer processar, ele diz, você vai encostar a mão em mim, eu vou te denunciar no conselho tutelar. Nós não podemos ser assim com o nosso Deus. Ele é Pai, Ele é Senhor de todas as coisas, Ele é soberano, dominador, e já estabeleceu todas as coisas como elas têm que ser. Se nós somos servos, nós estamos aqui para servi-lo, para andar conforme aquilo que Ele escreveu, e andar com alegria. O que vemos é uma evasão. Crentes saindo pelos ralos das igrejas. Não suportam a pressão. E finalmente, o apóstolo Paulo diz, na oração, perseverando. Eis aqui um ponto em que mostra
que a caminhada cristã não pode ser realizada sem a oração. E a oração, meus irmãos, ela não pode ser uma data de aniversário no calendário cristão, da vida do cristão. Tem crente que coloca a oração como data comemorativa. Ele circula lá no calendáriozinho dele, lá, 20 de janeiro, dia de orar. Aí só em 2020 que ele vai orar de novo. A vida de oração é um fracasso. Mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui, para que nós sejamos na oração o quê? Perseverantes. Perseverantes. Se você analisar não só as parábolas, as palavras de Jesus, você vai ver também a própria vida de Jesus e de seus apóstolos, que era uma vida de constante oração. Jesus chega em Lucas 18 a contar uma parábola que o evangelista Lucas escreve no verso 1 da seguinte maneira. Ele diz: contou-lhes também outra parábola para lhes falar acerca do dever de orar e nunca desfalecer. E esta parábola era daquela viúva importuna, que ela chegou no juiz e pediu para resolver a sua causa. Era um juiz iníquo, que não temia a Deus e nem aos homens. Mas aquela viúva importunava. E aquele juiz, ele diz assim: olha, eu não temo a Deus e nem aos homens, mas esta mulher me perturba. Para que eu não venha finalmente ficar importunado, eu vou resolver a causa dela. Jesus disse: se o juiz iníquo fala isto, quanto mais o Pai Celestial, ele não vai inclinar os seus ouvidos para aqueles que suplicam, para que ele faça justiça dia e noite. Mas os cristãos não fazem isso. Os cristãos não vivem em oração. Os cristãos relegam a oração a segundo, terceiro, quinto plano em sua vida. Só um exemplo para vocês verem. Quando estamos acometidos de alguma enfermidade, qual o primeiro passo que nós tomamos? Farmácia. Não resolve. Segundo, hospital. Se não resolver, terceiro, pastor, vem orar aqui. Não devia ser o primeiro? Gastamos os recursos. Fazemos igual a mulher do fluxo de sangue. Gastamos todos os recursos. Vamos ao médico, gastamos gasolina de carro, leva não sei aonde, vai não sei aonde. A oração é depois. E não somente com questões de enfermidade, mas qualquer coisa da nossa vida. Os irmãos podem observar que quando estamos necessitados de coisas materiais que nos rodeiam, nós costumamos ir a Deus em oração. Mas quando olhamos para as coisas e não necessitamos de nada, nós não oramos. Outras pessoas dizem assim: não, mas eu agradeço muito a Deus. Isso é bom, mas não é tudo, porque a oração, ela não é só agradecer. A oração não é só pedir. Petição e gratidão são apenas dois aspectos da oração. Na oração você envolve, além da petição, além da gratidão, você envolve adoração. Quanto tempo você gasta adorando a Deus? A oração, ela envolve confissão de pecados. Quanto tempo nós gastamos de joelho diante de Deus confessando nossos pecados? A oração envolve intercessão. Quanto tempo nós gastamos orando pelos outros diante de Deus? A oração envolve derramamento de alma. Quanto tempo nós derramamos a nossa alma diante do Senhor? Há vários aspectos da oração que não é pedir e agradecer. Os crentes falam: eu só peço a Deus. Outros falam, os mais crentão, eu só agradeço. Eles acham que são mais crentes que os outros porque só agradecem. Mas quantos adoram? Mas quantos confessam? Quantos intercedem? Quantos derramam a alma diante do Senhor? Como Ana, mãe de Samuel, profeta, que nenhuma palavra saía de sua boca, mas a alma dela era derramada no altar do Senhor. Quantos de nós fazemos isso? A oração é um caminho incessante na vida do crente, porque a oração é o meio estabelecido para a comunhão com Deus. Essas três práticas, irmãos, andam juntas, pois quem realmente se alegra com a expectativa da vinda de Cristo, suporta as pressões desta vida terrena. E de que maneira ele suporta não ser em oração? Desenvolvendo uma vida de relacionamento com Deus.
Uma vez que eu estava dando estudo, eu dizia que Deus já sabe todas as coisas, né? E já determinou até todas as coisas. Uma pessoa disse para mim, então para que orar? Se Deus já determinou tudo, para que eu vou orar? E eu disse para a pessoa, mas quem disse que a oração é para mudar Deus? Quem disse que a oração é para fazer pedidos a Deus? A oração é para ter comunhão com Deus. Para que orar? Para que você tenha comunhão com Ele. Para que você goze da presença maravilhosa dEle quando você estiver orando. É para isso que é para orar. Quando você está namorando, apaixonado, você não fica pedindo nada para o seu namorado ou para a sua namorada. Você quer estar perto. Você quer ter comunhão. Você quer estar perto e perto e perto. E da hora de ir embora, porque o pai da menina está olhando torto e você já tem que ir embora. Aí você não quer. Aí fica... Tchau. Ah, dá tchau primeiro, dá tchau você. Aí ninguém quer ir embora, e fica aquele negócio, aquela coisa, e vai lá da porta da casa vai para o portão, do portão fica ali, ele vai lá na esquina, olha para ver se ela está olhando, aquela coisa, ninguém quer ir embora. Por quê? Porque ama estar junto, mas ninguém fica pedindo. Ninguém pede, por quê? Porque o prazer de estar junto, o verdadeiro amor faz isto, o prazer de estar junto. Nós falamos que amamos a Deus, mas quando chegamos perto dele é só para pedir. Ninguém quer estar perto de Deus porque tem prazer de estar com Ele. Cadê o verdadeiro sentido da oração? Cadê a verdadeira comunhão com Deus e dizer assim, Pai, estou aqui porque é muito bom tirar um tempo para estar com a presença do Senhor e bater papo com Deus, conversar, sentar na cama e Ele ao lado e você ver, saber que Ele está ali e você perceber e crer que Ele te ouve, que Ele comunga com você, que Ele tem comunhão com você. Isso é oração, meus irmãos. Era algo normal na vida de Jesus. Era assim que Jesus vivia. O dia inteiro operando milagre, curando enfermos, expulsando demônios, pregando, falando das maravilhas do Senhor, instalando o reino de Deus, pregando o evangelho, isto e aquilo. Cansado, chegava à tarde, na casa dele já tinha multidão fazendo fila, queria oração, Jesus orava, curava todos ali. Chegava o pôr do sol, Jesus, olha, ia para o monte, Jesus ia para o deserto, ele ia ficar a sós com Deus. Ele ia dizer, Pai, aquele tempo todo do meu dia foi com as pessoas, mas agora é com o Senhor. Cansado, ele não ia dormir, ele ia ficar com Deus. De madrugada ele voltava para casa e de manhã cedo saía de novo para fazer os milagres. Jesus nunca negligenciou a importância da comunhão com Deus. Portanto, queridos, que o Senhor nos conceda um coração que se alegra em pensar na volta de Cristo. Um coração que de bom ânimo aguenta o que for, até que aquele dia chegue. E isto em oração perseverante até o fim da sua jornada. Amém? Esta mensagem do Senhor que eu quero trazer para nós. Que o Senhor nos dê um espírito fervoroso. Não seja remisso no zelo de Deus. Olhe para a sua vida espiritual, meus irmãos. Olhe para dentro de você mesmo. Veja como tem sido sua aplicação no reino. Você tem feito isso com abundância, com largueza, ou você tem feito isso com miséria? Seja fervoroso. Aqueça a fornalha do teu coração, servindo ao Senhor. Deixa o Espírito de Deus mexer estas brasas, que um dia foram acesas, mas que ficaram frias, por causa das tribulações, das decepções que você não suportou. Permite que Ele mexa isto, diga, acenda o fogo em mim, meu Pai. Acenda o fogo em meu coração. Coloca na fornalha do meu coração o amor flamejante pelo Senhor. Peça isso a Deus. E desta forma você vai ver que nada vai tirar a sua alegria. Nada. Você vai ver que não há tribulação que você não possa suportar. E você vai ver que a oração é das melhores práticas devocionais do cristianismo. Porque é ali que falamos com Deus. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Vamos ficar de pé.
em nome de Jesus.